Amém? Esse vídeo é uma animação de um pouco daquilo que eu quero falar nesse primeiro momento. E nós estamos aqui nesse dia, nessa manhã, e o nosso... Eu acho que tá na pasta lá. Na pasta tem salvo o áudio. Deixa eu só fechar aqui enquanto você acha aí. Depois você... Esse vídeo ilustra um pouco daquilo que a gente quer começar falando. E, na verdade, esse dia, o impacto, que nós convidamos as pessoas para vir, é uma ferramenta que nós temos, cujo objetivo é pregar o Evangelho. Amém? Então, o que nós estamos aqui para fazer nesse dia, e nós vamos começar nesse momento, vamos fazer até o final da tarde, é pregar para você o Evangelho de Cristo. E a maioria de nós aqui já ouvimos talvez o Evangelho, talvez você já teve alguma experiência com Deus. Mas sabe, todos nós precisamos ouvir o Evangelho e ter uma experiência com Deus, na verdade, todos os dias da nossa vida. Porque o Evangelho é quem nos marca, o Evangelho é quem nos transforma, o Evangelho é quem nos coloca no caminho de Deus, o Evangelho é quem nos traz transformação. E muitas vezes o Evangelho que nós ouvimos foi um Evangelho corrompido, foi um Evangelho que foi mudado. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas que se alguém pregasse outro evangelho, deveria ser amaldiçoado. E muitas vezes o evangelho que nós ouvimos e que nós aprendemos, às vezes da nossa família ou da nossa própria cultura religiosa, às vezes é um evangelho que foi deturpado. E que se você está aqui hoje passando por essa experiência, muitas vezes é porque o evangelho que você ouviu não fez muito efeito na sua vida. É por isso que você está aqui hoje para ouvir o verdadeiro Evangelho. Amém? Quantos querem ouvir o verdadeiro Evangelho? Amém. Romanos capítulo 1 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe o que tem poder de verdade para mudar a nossa vida, mudar a nossa história? É o Evangelho. Não é um conjunto de regras, não é você seguir uma religião, não é você arrumar um coaching para a sua vida, para você melhorar os seus hábitos, para você ser uma pessoa melhor, para você ser uma pessoa mais produtiva. Não é você ter sucesso na sua carreira, não é você buscar enriquecer, ficar próspero. E eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, mas todas essas coisas são naturais. E tem pouco poder para produzir algo dentro de você. O que realmente tem poder de trazer vida, trazer transformação no seu coração, é o Evangelho. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E algo importante também de citar, porque talvez você pode falar para mim, pastor, mas eu já sou salvo. Eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando a palavra fala salvação, a palavra usada ali é a palavra sozo. Que se eu pudesse traduzir para você, essa é uma palavra grega, que é muito mais do que salvar você do inferno. Eu poderia traduzir para você ali, Jesus salva, cura, liberta, restaura, transforma. Então é muito mais do que você simplesmente ser salvo do inferno. É uma salvação que ela é plena, que ela é completa. E todos nós precisamos experimentar dessa salvação que só o Senhor pode nos dar. E essa salvação, ela está presente no Evangelho. Amém? Então o que nós estamos aqui para fazer nesse dia é pregar para você o Evangelho. Amém? Porque isso é que tem poder para nos transformar, para marcar a nossa vida, marcar o nosso coração.
Isso é que vai mudar de fato a vida das pessoas. Amém? E toda essa ministração, tudo aquilo que a gente vai falar nesse dia é um processo. E o primeiro passo que você precisa dar para que você experimente do poder do verdadeiro evangelho é você entrar no arrependimento, que é verdadeiro, que é real. E sabe, esse arrependimento que está faltando um D ali, que eu fiz ali, mas como está em PDF não deu para mudar. Geralmente eu faço meus arquivos e eu mando para os irmãos corrigir a ortografia, porque às vezes eu escrevo muito rápido e acabo de... Mas ali já estava salvo, não deu para mudar. Mas o que é arrependimento, pastor? Por que eu preciso me arrepender? E aí você pode falar para mim, mas um dia eu já me arrependi, um dia eu já aceitei Jesus. Sabe o que é arrependimento? Mais uma vez eu vou falar para você uma palavra no original. Arrependimento no grego, na Bíblia, significa metanoia. Sabe o que é metanoia? É mudança de mente. É você mudar a sua forma de pensar. Mas não é simplesmente uma mudança natural, não é simplesmente eu pensava de um jeito e agora penso do outro. É uma mudança que acontece dentro de você, dentro do seu espírito, que traz essa mudança de vida que nós precisamos. Isso é arrependimento. Porque muitas vezes nós achamos que arrependimento é você chorar, é você ficar mal por conta da sua falha, do seu erro, do seu pecado. E o conceito cristão de muitas igrejas, quando fala sobre arrependimento, é: você pecou, agora você tem que chorar e pedir perdão para Deus. Deus me perdoa, eu estou arrependido. Só que amanhã você volta e vai fazer as mesmas coisas. Isso se torna um ciclo. Então você vai, peca, se arrepende, fica mal, triste por conta do seu pecado, daqui a pouco você volta, pede perdão para Deus. Só que amanhã você cai na mesma coisa e passa pelo mesmo processo. Mas é porque muitas vezes nós não entendemos o que é arrependimento verdadeiro. O arrependimento é mudança de mente. Eu pensava de uma forma, eu cria de uma forma, agora eu creio de uma forma diferente. E essa crença que surgiu dentro de mim, ela é tão viva e tão real e se tornou algo tão prático que as velhas coisas que eu praticava, eu não pratico mais. Porque antes eu era ladrão, mas hoje eu não sou mais. Porque eu não preciso roubar ninguém, porque eu sei que meu pai é dono do ouro e da prata e ele cuida de mim. Antes eu era drogado, antes eu era viciado, mas hoje eu não preciso mais ser isso, por quê? Porque a minha satisfação hoje não está numa droga, num vício, a minha satisfação hoje está em Cristo Jesus. Ele é melhor do que qualquer droga. Quando você passa por essa experiência, sabe o que é isso? Arrependimento. Isso é arrependimento. E nós precisamos nos arrepender. Não só quando você se converte, não só quando você recebe Jesus, mas nós precisamos viver uma vida de arrependimento, de mudança, de transformação, de deixarmos aquilo que nos afasta do Senhor e mudarmos a nossa mente, a nossa fé, para que possamos viver aquilo que Ele tem para nós. Amém? Passa para mim o slide. E sabe, quando eu falo para você sobre falar do Evangelho, eu creio que um dos livros mais importantes ao falarmos sobre isso é o livro de Romanos. E o Evangelho no livro de Romanos, ele é muito preciso, ele é muito atual, ele é muito pontual, principalmente nos seus primeiros capítulos. E eu creio que ele é muito pertinente para aquilo que nós queremos fazer nesse momento. Romanos capítulo 3, versículo 9 diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma.
Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. E no seu caminho há destruição e miséria. E desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui Paulo está fazendo uma conclusão. Onde ele começa falando no capítulo 1, 2. E ele conclui aqui no capítulo 3. Eu não vou entrar para nós lermos esse texto, nós vamos gastar muito tempo. Mas eu queria falar para você o que Paulo está concluindo aqui. A conclusão de Paulo nesse capítulo é: todos nós fomos concebidos em pecado. Todos nós estamos desligados, desconectados de Deus. Aqui nesse mesmo texto, Paulo fala que todos nós carecemos da glória de Deus. Carecemos de termos uma experiência real e verdadeira com Ele. Todos nós estamos necessitados, precisamos. Por quê? Porque fomos concebidos e vivemos debaixo do pecado. Não buscamos a Deus, pelo contrário, somos inimigos dele. Se extraviamos, falamos contra, somos maus, a nossa boca é má, os nossos lábios são maus, estamos cheios de amargura. Essa é a realidade de todo o homem sem Deus. Amém? É isso que Paulo está concluindo. Passa para mim o slide. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas é impossível para o homem, por si mesmo, sem Jesus, ter um encontro, uma experiência com Deus. É impossível. E por que eu falo isso? Geralmente eu falo que esse evento que nós fazemos aqui, o Impacto, nós fazemos hoje em um dia, mas ele é um resumo, um derivado de um evento que nós chamamos Encontro com Deus. E esse nome é muito emblemático e realmente é um momento de você ter um encontro com Deus. Mas geralmente eu gosto de começar falando para você que para você, na sua condição, da forma que você está, por conta própria, é impossível você se encontrar com Deus. Por quê? Por causa da sua natureza, que é a natureza de pecado. Você não é bom o suficiente em si mesmo, a fim de estar apto de chegar diante de Deus e poder ter um encontro com Ele, falar para Ele: Deus, eu posso ser salvo porque eu fui uma pessoa muito boa. É impossível para nós, por conta própria, termos uma experiência com Deus. Por quê? Porque todos nós somos concebidos em pecado. Nós nascemos debaixo do pecado. O que é pecado? É errar. É fazer aquilo que desagrada a Deus. Você sabe o que é pecado? Sim ou não? Sabe, sim ou não? E você consegue por si mesmo parar de pecar? Pela sua própria força? Não. Por quê? Porque a sua natureza pecaminosa te leva para isso. Você é conduzido para isso. Porque é algo que é mais forte que você, está relacionado, à sua realidade sem Jesus. E como a própria animação fala, não é uma questão de que você pecou uma vez. A questão é que nós não sabemos fazer outra coisa da vida senão pecar. Esse é o problema. Mesmo que você tente, mesmo que você se controle, mesmo que você tente melhorar, avançar, você por conta própria não consegue vencer o pecado.
Porque está enraizado dentro de você, dentro da sua natureza. Vou fazer uma pergunta para você. Você peca porque você é pecador? Ou você é pecador porque você peca? Pergunta para a pessoa do seu lado. Você peca porque você é pecador? Ou você é pecador porque você peca? Qual que é a resposta certa? Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós somos concebidos nessa natureza. Porque na nossa ideia humana, natural, você se torna pecador o dia que você pecou a primeira vez. Você pega lá seu filho e sua criancinha, tão bonitinho, tão bonzinho, olha só que criança linda, parece um anjo. Aí chega um dia que ela vai lá e faz alguma coisa errada, fala uma coisa que não devia falar, ela inaugurou, a partir de hoje agora ela é pecadora. Mas sabe, não é assim que funciona. Até as nossas crianças, nós nascemos assim, porque faz parte da natureza humana. O dia que Adão pecou, comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, a palavra fala que o pecado entrou na humanidade e você foi concebido com essa natureza dentro de você. E por mais que a criança seja tão bonita, tão bela, ela é pecadeira. Já ouviu falar de pecadeira? A laranjeira dá o quê? A pecadeira dá o quê? Pecado. Você nasceu pecadeira. Você é a criança nasce uma muda de pecadeira, tão bonitinha, parece uma árvorezinha assim. Vai crescendo, vai avançando, o que acontece? Quando chega na época, nasce o pecado. E nós crescemos dessa forma. Aí vamos supor que você é essa pecadeira, aí você cresce. Aí você fala, eu não quero esse fruto pegar. Você vai lá, arranca todos os pecados fora. Vamos supor que o pecado fosse uma fruta. Você vai lá, corta tudo, as frutas, joga tudo fora. Você vai voltar amanhã, o que vai ter lá? Mais pecado. Você vai lá, corta tudo de novo, põe numa caixa, joga fora. Meu Deus, eu não posso. Deus não agrada a Deus. Você corta tudo fora, você volta amanhã. Pecado. Você vai lá, pega a árvore, corta os galhos. Você põe uma capa nela para ela parecer uma árvore de outro tipo. Põe uma capa nela. Mas quando você volta lá de novo, o que tem? Pecado. Por quê? Porque é uma questão de natureza. E a palavra fala que o nosso pecado é quem nos afasta de Deus. É por isso que você não consegue se conectar a Deus. É por isso que você não consegue viver uma vida vitoriosa. Por quê? Porque a questão nem são os seus pecados em si, mas a natureza que está dentro de você, que precisa ser transformada. Por que acontece? Não é questão de tirar os frutos. É questão de você morrer e nascer de novo, com uma outra natureza. Consegue me entender? Muitas pessoas acham que vir para a igreja, o evangelho tem a ver com você melhorar. Eu já preguei para muitas pessoas assim. Por que você está aqui? Por que você veio para a igreja? Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Deixa eu falar para você, se tornar uma pessoa melhor não é suficiente. Melhorar como marido, como pai, não é suficiente. Você precisa morrer e nascer de novo. Você precisa morrer para o pecado, a fim de poder viver para Deus. Você precisa nascer de novo. Não foi isso que Jesus falou para Nicodemos? Você tem que morrer para a sua carne, para a fim de você viver e nascer do Espírito. Não tem a ver com você arrancar os frutos do pé. Tem a ver com você mudar a sua natureza. Ser transformado. Só o Evangelho pode fazer isso. Mas para que ele faça isso, você precisa entender qual é a sua condição
diante de Deus. Como eu falei para você nesse texto de Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre 3 grupos de pecadores. Não consigo ler com você, senão nós vamos nos delongar mais. Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 vai falar sobre isso. E esses 3 grupos são os pecadores maus, os pecadores bons. Tem pecador bom, pastor? Tem. Tem muito pecador bom. E tem os pecadores religiosos também. Paulo resume os pecadores desses 3 grupos. Não está escrito lá. Isso foi algo que nós denominamos para você entender o que o apóstolo está falando. Mas no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala primeiro para os pecadores maus. Sabe quem são os pecadores maus? São aqueles que pecam abertamente. E eles sabem que a vida deles está errada. Eles sabem, eles têm consciência plena que eles estão vivendo em desacordo da vontade de Deus. Eles sabem que eles têm um problema, por isso que eles vivem constantemente debaixo de acusação, condenação. E muitas vezes não se sentem nem dignos de ir à igreja ou de ouvir algo, de estar na presença de Deus. Por quê? Porque eles sabem da sua condição. E apesar do nome, eu posso falar para você que esses são os que estão mais próximos de Deus. Porque o primeiro passo para que qualquer pessoa se achegue ao Senhor é reconhecer o seu pecado. E essas pessoas já fazem isso. Elas têm consciência de que elas estão erradas. Você pega uma prostituta, ela vive debaixo de acusação, porque ela sabe que aquilo que ela faz é moralmente errado, diante dos homens e diante de Deus. Você pega um traficante, alguém que usa drogas, que trafica drogas, um ladrão, ele sabe que aquilo que ele está fazendo é errado. E eles vivem debaixo de condenação, de acusação, com um pesar, vivendo com medo, às vezes, de ter um encontro com Deus, de ter uma experiência, às vezes, de entrar na igreja, porque eles, na verdade, eles estão tentando se afastar de Deus, correr de Deus. Mas deixa eu te falar, apesar dessas pessoas estarem correndo de Deus, eu posso te falar, Deus está correndo atrás dessas pessoas. Porque você vai ver que as pessoas que mais receberam de Jesus foram justamente essas pessoas que faziam parte desse grupo. Quando Jesus ministrava, quando Jesus estava nos evangelhos entre os homens, aonde que ele estava? No meio dos pecadores, no meio das prostitutas, no meio dos publicanos. Tanto que os fariseus olharam para Jesus e falaram, ele é amigo de pecadores. Mas Jesus veio justamente para essas pessoas. O próprio Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que sabem que precisam de cura. Por isso eu posso falar para você, esses que vivem abertamente na prática do pecado, e sabem disso, têm consciência disso, tentam fugir de Deus, vivem debaixo de acusação e condenação. Mas por que nós precisamos pregar para essas pessoas? Por quê? Porque elas acham que Deus está procurando uma ocasião para castigar ela. Elas acham que Deus está querendo condenar ela, levar ela de vez para o inferno. Mas na verdade Deus está procurando uma ocasião para poder salvar essas pessoas. Para poder encontrar essas pessoas. A prova disso é que Deus mandou Jesus descer do céu para a terra, para ir pregar e amar, curar, libertar essas pessoas. E o arrependimento dessas pessoas que já entendem que são pecadores é entender que
Deus não está procurando uma ocasião para destruir, para castigar elas, mas Deus está procurando uma ocasião para poder amá-las, salvá-las, curá-las, restaurá-las. E esse é o conceito que muitas pessoas têm a respeito de Deus. Que Deus, na verdade, está querendo mandar ela para o inferno. Quando, na verdade, Deus está querendo mandar ela para o céu. É por isso que essas pessoas fogem, porque elas estão cegas por conta do engano. E muitas vezes induzida por pessoas que se dizem cristãs, que se dizem pregar o evangelho. Porque ouviram às vezes de alguém, olha, Deus vai castigar você. Deus vai destruir você, se você não sair desse pecado aí, Deus vai matar você, você vai para o inferno. E essas pessoas já não basta muitas vezes a própria acusação do diabo na cabeça delas. Às vezes juntam ainda pecadores religiosos para falar essas coisas e essas pessoas fogem de Deus. Fogem da igreja, fogem dos cristãos. Mas sabe, essas pessoas são que estão mais próximas de Deus. Por quê? Porque reconhecem que são pecadoras, que precisam de Deus. Amém? Agora, um outro grupo são os pecadores bons. Quem são os pecadores bons? São aqueles que acham que são bons em si mesmo. Eles acham que pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço, porque eles têm uma vida correta, santa, justa, entre aspas, segundo o seu próprio padrão, elas acham que por conta disso elas são merecedoras de algo. Elas acham que podem ser salvas pelo seu bom procedimento. Mas resumindo aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2, é que o pecador bom, ele é tão ruim e tão mau quanto o pecador mau. Porque além de todas as coisas, ele é hipócrita. Além de praticar as mesmas coisas que os pecadores maus praticam, ele é hipócrita. Ele é soberbo. Por quê? Porque ele se diz bom, mas pratica as mesmas coisas que o pecador mau faz. Porque ela fala, não, eu sou uma pessoa muito correta, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas a prostituta, ela cobra pelo serviço dela. Quantas mulheres que se acham tão certas, tão corretas, tão boas, mas estão dando o seu corpo de graça para outros homens. E vivem na prostituição, mas não ganham remuneração nenhuma por isso. Faz a mesma coisa que a prostituta faz, mas não recebe nada. Quantos homens que se dizem bons, que se dizem corretos, mas estão vivendo no adultério, estão vivendo na fornicação, na promiscuidade. Você acha uma pessoa tão correta, tão boa, tão justa. Não, eu trabalho, eu sustento a minha família. Mas está traindo a sua esposa. Faz escondido aquilo que os outros fazem à clara, mas é o mesmo pecado. E muitas vezes se acha no direito de julgar o pecador mau. Julgar a outra pessoa. Não, mas eu trabalho, eu faço certinho, não tem nenhum vício, isso aqui, mas você é pecador igual, a natureza está aí igual. E você precisa de Deus tanto quanto o outro pecador. Está conseguindo me entender? Nós temos um desafio muito grande nessa cidade e nesse estado. Sabe qual que é o nosso desafio? Nosso estado é muito bom. Nossa cidade é muito boa. As pessoas são boas demais. As pessoas têm uma boa condição de vida. As pessoas têm sua casa, têm seu trabalho, têm seu carro. E elas acham que isso é suficiente.
Por isso elas acham que elas não precisam de Deus. Essa é a maior mentira do diabo. Esse é o nosso desafio. Porque essas pessoas, elas não querem ouvir de Deus, porque elas acham que elas não precisam. Quantas vezes eu já fui pregar evangelho para pessoas aqui, ele fala, não, eu estou muito bem, não preciso não. Fala ali para o fulano está passando por isso, ele que precisa de Deus. Eu não preciso. Quantas vezes eu já ouvi isso? Fala ali para o meu vizinho, que meu vizinho ali, ele é vagabundo, ele não faz isso, ele é daquele jeito, ele usa droga e fica ouvindo funk. Eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso ouvir falar de Jesus. Eu sou trabalhador, eu vou, tenho meu trabalho, tenho minha casa, não saio, não faço nada de errado. Coitado. Por quê? Porque além de pecador, é hipócrita. Vai ter que penar muito e sofrer muito para entender o tanto que precisa de Deus. Porque muitas vezes tem um bom trabalho, tem uma boa casa, tem uma boa condição, mas deita na cama à noite e não consegue dormir por causa do peso do pecado. E muitas vezes é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Porque ele não tem sono para dormir. Porque muitas vezes o casamento está destruído, não tem amor em casa, não tem amor com a esposa, não tem um bom relacionamento. Os filhos estão destruídos, estão perdidos nas drogas, estão perdidos no vício. A mulher muitas vezes está em depressão, está em ansiedade. A casa deles é o retrato deles. Você passa na frente, é uma casa muito linda, muito bonita, é uma mansão. Só que dentro do quarto, o filho está usando droga. Dentro do outro quarto, a esposa está em depressão, querendo tirar a própria vida. Ele mesmo está deitado na cama dele, mas não consegue dormir. Está conseguindo me entender? O pecador bom, ele precisa de Jesus tanto quanto qualquer pecador. E nós vivemos hoje numa geração de pecadores bons. Numa cidade de pecadores bons. Tinha muitas pessoas para estar aqui hoje. Muitas desistiram, não vieram, porque elas não entenderam o tanto que elas precisam de Jesus. Você está aqui. Se você está aqui ouvindo isso, eu acho que tem uma esperança para você. Deus pode mudar a sua vida, mudar o seu coração. Por isso que nós precisamos nos levantar para pregar o Evangelho, para que as pessoas vejam o tanto que nós carecemos da glória de Deus. Esse é o nosso maior desafio. Nessa cidade, nessa região, nesse lugar, porque as pessoas estão cegas. Elas estão muito deslumbradas com as coisas que estão do lado de fora, o quanto a vida dela é boa, mas não conseguem ver a podridão que está do lado de dentro. E o quanto que ela precisa de Jesus. E o outro grupo de pecadores que Paulo fala lá no final do capítulo 2 e início do capítulo 3 são os pecadores religiosos. Que eu posso dizer que esse é o pior grupo de pecadores. Por quê? Eles são pecadores bons, mas são ainda piores porque eles acham que por terem uma religião são dignos de receber algo de Deus. Só porque ele tem uma religião. E às vezes a religião deles é cristã evangélica. Mas ele está indo para o inferno, por quê? Porque ele não nasceu de novo. Ele aprendeu uma religião.
Consegue entender o que eu estou falando para você? Eu fui criado dentro da igreja, irmãos. Minha mãe me levava para a igreja desde que eu tinha 3 anos de idade. Mas eu fui ter uma experiência real com Jesus só quando eu tinha 15, 16 anos. Teve um dia que o evangelho, ao ser cristão evangélico, deixou de ser uma religião para mim e passou a ser uma realidade. Eu nasci de novo. Uma nova natureza surgiu dentro de mim. E tem muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja ou fora da igreja, que se dizem cristãs, católico ou evangélico ou protestante, mas na verdade tudo que elas vivem é uma religião. E ela está indo para o inferno, porque para ir para o céu você precisa nascer de novo, você precisa ter uma experiência real com Jesus. E ela está sendo enganada, porque ela acha que é suficiente ela vestir uma roupa, ela acha que é suficiente ela botar uma Bíblia embaixo do braço ou usar um determinado corte de cabelo, ou não raspar uma parte do corpo, ou seguir um grupo de regras que é estabelecido. Ela acha que é suficiente. Mas na verdade, salvação não tem a ver com isso, meu irmão. Tem a ver com você nascer de novo. Repetindo o exemplo para você, não tem a ver com cortar os frutos. Não tem a ver com você vir na árvore e botar uma capa nela para ela parecer algo. Tem a ver com você matar a árvore e nascer de novo. Tem muitos cristãos dentro da igreja e fora da igreja hoje que são porcos. Não ovelhas. Sabe por que porco? Você pode pegar o porco, você pode vestir o porco, você pode ensinar o porco a andar de 2 pernas, você pode ensinar o porco a falar, você pode ensinar o porco a andar, comer de garfo e faca, você pode vestir uma roupinha no porco. Ele vai ficar parecendo um humano. Ele vai ficar parecendo uma pessoa. Sabia que o porco é um dos animais que tem a anatomia mais próxima do ser humano? Esse tempo atrás até fizeram um implante no cara com coração de porco. Ouviram falar disso? Você pode pegar o porco e fazer ele parecer um humano. Mas a primeira poça de lama que ele vê, o que ele vai fazer? Vai pular. A primeira lavagem que aparecer diante dele, o que ele vai fazer? Ele vai comer. Por quê? Porque ele é porco. Ele não é humano. Ele não é ovelha. Tem muitos porcos hoje em dia se achando cristãos, achando que estão indo para o céu, mas na verdade estão indo para o inferno. Porque acham que religião é suficiente. Deixa eu te falar, Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não iniciou nenhuma religião. Jesus veio para que os homens pudessem morrer e nascer de novo. Porque é sobre isso que é o reino dos céus. Sobre você ter uma nova natureza. Sobre você ter uma experiência com Deus e ser transformado. Está conseguindo me entender? Sabe, talvez você é esse cristão. Talvez você é esse pecador. Quantas pessoas nós não temos assim? Imagina, eu não vou para o céu. Sou tão bonzinho, tão certinho, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada, eu trabalho. Eu não preciso de Deus. Como assim Deus não vai me levar para o céu, eu vou para o inferno? Não, mas eu tenho a minha religião. Eu faço as minhas orações, eu oro antes de comer. Não é sobre isso.
Não adianta nada você fazer se você não tem a natureza. Está conseguindo me entender? E o ponto aqui que nós vimos no vídeo, é que você é pior do que você acha que é. Porque na verdade nós muitas vezes, por conta do nosso orgulho, que é natural do pecador, nós achamos que nós somos bons. Só que o que a palavra de Deus faz conosco é mostrar para você que você é muito pior do que você acha que é. Muito pior. E é uma prova disso que eu gosto de falar, é justamente aquilo que passa nesse vídeo. A prova de que você é tão mau, tão perverso, é que se eu fizesse uma proposta de você, de pegar lá o Neuralink do Elon Musk, quem já ouviu falar, botar um chip na sua cabeça, gravar o que você pensa a sua semana inteira, o que você faz quando ninguém está te vendo, as coisas que você fala, as coisas que você pratica, que você pensa, e eu vou gravar isso, e no domingo, no churrasco da família, eu vou ligar o projetor e vou passar lá para todo mundo ver. Alguém teria coragem de fazer isso? Sim ou não? Alguém se dispõe a fazer esse experimento? Sim ou não? Não, né? Sabe por quê? Porque você e Deus sabem o tanto que você não presta. Essa é a nossa realidade. E a questão é que nós criamos padrões próprios de justiça e nos comparamos às outras pessoas. Então você tenta procurar criar um padrão de justiça para você. Um padrão moral. Não, se eu largar esse pecado, eu já estou bem. Só que os outros pecados? Se eu parar de fumar, ou se eu parar de usar droga, já está legal. Mas e a mentira? Mas e a soberba? E aí a gente cria um padrão moral, achando que por seguirmos aquele padrão moral, que é nosso, não é de Deus, é suficiente para nós agradarmos a Deus. Mas não é. E muitas vezes nós fazemos igual o senhor cara legal, se comparamos a outras pessoas. Não, Deus, eu tenho minhas falhas, tenho os meus defeitos, mas comparado às outras pessoas eu sou tão bom. Mas o padrão também não é as outras pessoas. O padrão é aquilo que a palavra de Deus diz. Está conseguindo me entender? Próximo slide. Romanos 3,19 diz assim: Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual que é o padrão moral de Deus? É a lei. Que lei que é essa, pastor? A lei que mostrou lá no vídeo, os 10 mandamentos. Deus deu para Moisés. Que é o resumo da lei. Não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Se você for lá nessa lei, eu posso garantir para você que se você não descumprir todos que estão lá, pelo menos a maioria você vai ter descumprido e ainda descumpre. Esse é o padrão moral. Se você quer se agradar a Deus e ter um encontro com Deus pela sua própria força, pelo seu próprio bom procedimento, você tem que ser tão bom quanto essa lei. E eu não preciso ir muito longe para você descobrir que é impossível. É impossível você cumprir
toda a lei. Por quê, pastor? Porque a lei não foi dada para ser cumprida. Pastor, por que você está falando isso? Escuta bem o que eu estou falando para você. Quando Deus deu a lei, Ele não deu a lei para que você cumprisse. Ele deu a lei justamente para que você quebrasse. Para quê? Para que você pudesse quebrar a lei e ver que você não presta e você não conseguiria se adequar ao padrão de Deus mediante a lei. Logo você precisaria de um Salvador. É isso que o texto de Romanos está dizendo, fala, ó, porque pela lei, a razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui é o objetivo da lei. Por que Deus deu a lei? Deus deu a lei para que você olhasse para a lei e falasse, eu não consigo. Deus, eu não consigo, tem misericórdia de mim, isso aqui é impossível para mim. Eu preciso de um Salvador. Consegue entender? A lei foi dada com esse objetivo. A lei é o padrão de Deus. Para que todos se tornassem desculpáveis. Para que todos olhassem para a lei e falassem, Deus, eu não consigo cumprir isso aqui, eu preciso de Ti. Tem misericórdia de mim. Por isso eu posso falar para você que ela não foi dada para ser cumprida, mas para ser quebrada. A lei, ela é a comprovação do seu pecado. A lei é como um espelho. E eu não estou querendo dizer aqui contra a lei, porque a palavra fala que a lei do Senhor, ela é perfeita, ela é santa, ela é justa, ela é plena. O problema não é a lei, o problema é quem? Você. Exatamente. Que não é capaz de cumpri-la. E esse foi o objetivo para que ela foi dada. Para que você pudesse ter conhecimento do seu pecado. O espelho, ele é perfeito, ele não tem culpa de você ser feio. Concorda comigo? Você se olha no espelho, você vê lá suas falhas, seus pés de galinha, suas coisas. Agora você pode falar, não, vou quebrar o espelho agora porque eu sou feio. A culpa não é do espelho, a culpa é sua. O espelho é perfeito. Ele só está mostrando para você quem você é. A lei é um espelho. A lei é um exame. O pecado é a doença. Amém? Para você descobrir que você está doente, você faz o quê? Um exame. Uma vez que você fez o exame e foi comprovado que você está doente, o que você faz? Você toma o remédio, inicia o tratamento. Essa é a lógica, sim ou não? Agora, tem muitos cristãos que estão comendo o exame, achando que o exame é quem vai trazer cura. Você já viu algum médico receitar isso para você? Sim ou não? Ah, você está doente aqui, ó, esse exame comprovou aqui que você está doente. Come aqui esse exame para você melhorar. Você ia denunciar esse médico? Entende a ilustração que eu estou fazendo para você? Muitas pessoas pegam o padrão da lei, trazem para dentro da igreja e pregam e ensinam para você que... eles não ensinam que você precisa ser transformado, eles ensinam que você precisa cumprir a lei. Porque se você cumprir a lei, você vai ser salvo. Esse é o problema. Você não pode cumprir. Esse é o problema. É você comer o exame para tentar curar a sua doença.
Em muitos lugares, o que está sendo pregado é lei, o que está sendo pregado é o exame. E todos os cultos, todas as reuniões que você faz, exame. Você está doente. Você precisa cumprir a lei. Você chega lá, não matarás. Vamos supor que você fosse um assassino. Não matarás. Aí você vai, escuta, sai do culto e vai para casa. Não posso matar, não posso matar, não posso matar. Passou a primeira semana, você foi lá, matou uma pessoa. Voltou a semana que vem, o pastor falou de novo, você se esforçou muito naquela semana e você não matou ninguém. Só que aí você chega no outro domingo e falou, agora não é suficiente você só não matar, agora você não pode mentir. Aí você fala, agora que eu consegui vencer agora eu não posso mentir. Aí você fala, não posso mentir, não posso mentir, não posso mentir. Mente uma semana, mente 2, mente 3. Quando você está achando que você venceu, aí chega lá de novo. Agora você não pode mentir, você não pode matar. E você tem que guardar o sábado. Então, assim, em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos púlpitos, ao invés de você encontrar remédio, você tem encontrado exame. E muitos cristãos acham que por cumprir a lei, ele vai ser apto, ele vai ser salvo. Só que isso é um engano. É um engano. Por isso que existem muitos cristãos que creem que você pode perder a sua salvação, porque eles associam a salvação dele ao bom procedimento, você cumprir a lei. Aí eu te pergunto, meu irmão, se quem descumpriu a lei vai para o inferno, se a salvação é pela lei, pelo cumprimento da lei, quem vai ser salvo? Quem pode garantir? Eu vou te falar, eu não posso garantir. E eu sou pastor. Você pode garantir que você vai ser salvo? E tem muitas pessoas que acham isso tão bonito, tão espiritual. Chegam, você tem certeza da sua salvação? Será que você está salvo hoje? E aí as pessoas acham, fala a Deus. E ela acha aquilo tão bonito, tão espiritual, só que por dentro ela está corroída pela condenação, pela acusação, porque ela sabe que para ela é impossível cumprir a lei. E o que muitas igrejas fazem é pegar essa lei de Deus e facilitar ela e sintetizar ela em um grupo de leis que é possível se cumprir. E eles dizem, tá bom, tem tudo isso daqui da lei, que a lei diz contra, mas se você cumprir essa parte aqui para você é suficiente, você vai ser salvo. Você não tem que vestir essa roupa, você não pode fazer isso, você não pode beber, você não pode fazer isso aqui. Se você fizer só essa parte aqui é suficiente. Só que aí entra a questão que eu falo para você, se tornou uma religião. Porque e as outras coisas? Porque não matar, não roubar, não adulterar, usar uma roupa, isso aqui tudo bem, a gente consegue cumprir. Mas e o não mentir? Mas e a hipocrisia? E a falsidade? E a soberba? E a incredulidade? Onde que fica? Você consegue ver a hipocrisia da religião? E eu costumo falar que quando você está vivendo um cristianismo desse jeito, você só tem 2 destinos. Quando você acha que você tem que viver na lei, e você acha que a sua salvação é pela lei, você só vai ter 2 destinos. Ou você vai desviar, ou você vai sair da igreja. E eu tenho muita compaixão por essas pessoas, porque elas são sinceras. Porque elas muitas vezes estão dentro da igreja e elas olham para aquilo e elas falam, eu não consigo.
chega a um ponto onde ela chega na conclusão, ela fala, eu não dou conta de viver desse jeito. Essa lei, eu não consigo, a minha natureza, eu não consigo romper com isso. Eu não consigo vencer isso. E o fardo se torna cada vez mais pesado. E muitas vezes ela começa a ver a própria hipocrisia dentro da igreja. E começa a ver a aparência das pessoas, onde não existe uma realidade, existe uma aparência. E ela vê as próprias pessoas descumprindo aquilo que elas pregam e as próprias pessoas descumprem. E o que ela faz? Se afasta, sai. Por quê? Porque ela não consegue, ela entende e fala, é impossível. Esse é um caminho, talvez esse é o caminho que você percorreu. Agora existe outro caminho. Ou você se afasta, ou você sai, ou você se torna um hipócrita. Porque aí você tenta passar para as pessoas e botar uma capa de que você é algo, de que você teve uma experiência, mas na verdade você não teve. Você só põe uma roupa. Você só corta os frutos. Você só tenta aparecer cristão, mas você não é. Esses são os únicos dois caminhos, quando você vive debaixo da lei. Agora, o exame foi dado para comprovar a sua doença. Uma vez que você comprovou ela, está comprovado, você precisa do remédio. E o remédio é Jesus. O remédio é uma experiência real e verdadeira com Jesus. Não é com religião, não é com igreja, não é com as questões humanas. É uma experiência de arrependimento verdadeiro, que traz mudança de vida, mudança de natureza. Eu era pecador, agora me tornei filho de Deus. Próximo slide, para a gente terminar. Olha a continuação do texto. Mas agora, sem lei, fora da lei, fora dos âmbitos da lei, porque o objetivo da lei foi cumprido, que é mostrar a você que você era pecador e apontar para Cristo. Isso está escrito no livro de Gálatas, que a lei nos serviu de aio, a lei nos serviu de tutor, até que Cristo fosse manifestado. Isso está escrito no livro de Gálatas, e a lei aponta para Jesus. Mas fora do âmbito da lei, fora dos parâmetros da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso é evangelho. Várias vezes você ouviu aqui o termo justiça. E a justiça da fé, a justiça bíblica, não tem a ver com a justiça nossa. Porque outra coisa que os cristãos gostam de falar é: Deus é amor, mas é justiça. Sim ou não? Mas eles não sabem o que é a justiça de Deus. Porque a justiça, para eles, mais humanamente, está parecido com vingança. Está ligado à ira de Deus. Por isso, quando acontece um crime, alguma coisa, a pessoa se torna uma vítima, ela fala:
eu quero justiça, mas na verdade ela não quer justiça, ela quer vingança. Ela quer que a pessoa seja punida. E muitas vezes as pessoas conectam a justiça de Deus à punição, à ira. Por isso eles falam, Deus é amor, mas é justiça. Em outras palavras, Deus é amor, viu? Mas toma cuidado, porque se você andar errado, Ele vai te pegar. Sim ou não? Vai pesar a mão. Mas sabe o que é justiça? A justiça de Deus que é falado nesse texto, que está no Evangelho, tem a ver com o padrão moral de Deus. Deus é justo. Deus é perfeito. Deus é santo. E se você quer ter uma experiência com Deus, você precisa ser justo. Nós temos um impasse aqui. Por quê? Porque você é pecador. Só que você precisa ser justo. Mas você não é capaz de, em si mesmo, produzir justiça. Porque até os seus, a palavra fala que os atos de justiça da nossa justiça própria, são como trapos de imundícia diante de Deus. Sabe o que é trapo de imundícia? Absorvente usado. Era o absorvente daquela época de Jesus. A sua bondade, aquilo que você acha que você tem de melhor, diante da justiça de Deus, é como absorvente usado. Não é suficiente. E porque você não conseguia cumprir o parâmetro moral de Deus, a sua justiça, você não conseguia ser tão justo quanto Ele é, a fim de você se achegar a Deus e ser salvo, e ter um relacionamento com Ele, o que Deus teve que fazer? Te dar a justiça. Através de Jesus. É isso que esse texto está falando. Se manifestou a justiça de Deus. Que justiça? Ele fala, justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Quando você crê em Jesus, a justiça se manifesta na sua vida. Para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram, carecem da glória de Deus e são justificados gratuitamente. O que é gratuitamente? Graça. Não foi porque você mereceu. Foi porque você recebeu de graça. Você foi justificado pela graça. Como que você recebe? É porque você foi bonzinho? É porque você fez tudo que você tinha que fazer? Essa não é a moeda do Evangelho. A moeda do Evangelho é fé. Quando você crê que Jesus, Ele é a sua justiça, Ele é a sua justificação, Ele é a sua santidade, Ele te purifica, Ele muda a sua natureza, você recebe dessas verdades. Como que você recebe a justificação? Pela fé. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. E todas as vezes que aparece o termo justiça, eu estou te falando isso, o padrão moral de Deus, e ele sendo dado para você, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus é o justo e justificador. Amém? É isso que você precisa. Você não precisa comer o exame nessa manhã. Eu não vim aqui para te dar exame para comer. Eu vim aqui para te dar o remédio. O remédio é a justiça de Deus pela fé, gratuitamente em Cristo Jesus.
Próximo slide. Porque era impossível para nós cumprirmos a lei, é impossível. Jesus a cumpriu no nosso lugar para que nele hoje possamos ter acesso a Deus novamente. Jesus cumpriu. Você deveria ser condenado. Você deveria ser morto. Porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio e pagou o preço no seu lugar. Só que não só isso. Ele não só morreu no seu lugar. Ele te perdoou, ele limpou todo o seu histórico de dívida. Ele fez com que você nascesse de novo. Porque no tribunal, por mais que você seja perdoado, absolvido dos seus crimes, ainda existe um histórico contra você, que suja o seu currículo. E muitas pessoas às vezes não conseguem nem conseguir emprego por conta disso. Mas não existe mais um histórico espiritual a seu respeito. Você nasceu de novo, é como se você fosse outra pessoa. Uma nova pessoa. Por isso que a palavra chama você de nova criatura. Jesus não só levou o seu pecado, Ele te deu a justiça dele. Romanos 3:28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Olha o que a palavra de Deus está falando, está lá na palavra. Você pode abrir na sua Bíblia e ler. Não é por você praticar a lei, não é porque você cumpriu todos os parâmetros, é pela fé. É pela fé, é pelo que você crê. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Como que você é salvo? Pela graça mediante a fé. Não é por obras. Sejam boas, sejam más. Não é por obras. Não tem a ver com você. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com Ele. Tem a ver com aquilo que Ele fez. Quando nós somos salvos, nós nos tornamos seres. Eu gastei um tempo falando para você que você, sem Jesus, é pecador. Mas a partir do momento que você tem uma experiência real com o Senhor e Ele vem morar dentro do seu coração, agora você não é mais pecador, agora você é filho. A sua natureza foi mudada. Você foi transformado. Você não precisa ficar mais escravizado com a sua velha vida, com a sua velha natureza. Você pode agora viver uma vida de vitória. Amém? Coloque-se de pé.